Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos focar em um único capítulo de um texto bem antigo, 1 Macabeus, capítulo 10. À primeira vista, parece só mais uma crônica sobre guerra e diplomacia, mas, quando a gente olha de perto, se revela um guia simbólico fascinante sobre a jornada de um verdadeiro líder. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. A gente vai explorar essa história em duas camadas, sabe? Primeiro, a parte histórica, com as alianças, as batalhas, e depois a camada mais profunda, a simbólica, que fala sobre integridade, autoridade e o que realmente significa ser soberano. Então vamos nessa. Para a gente se situar, estamos em 1600 antes da Era Comum. A Judéia está bem ali, no meio do fogo cruzado de uma disputa de poder. De um lado, Alexandre Epifânio. Do outro, Demétrio. Ambos querem o trono seleucida, e para isso eles precisam desesperadamente do apoio do líder judeu Jonatas Macabeu. A decisão do Jonatas podia, literalmente, selar o destino do reino. E aqui, olha só que interessante a diferença na abordagem dos dois. O Demétrio age movido pelo medo. Ele sabe que o Jonatas é uma força a ser reconhecida e corre para tentar fazer as pazes antes que ele se alie ao inimigo. Já o Alexandre, a motivação é outra. Ele ouve falar da bravura, dos feitos do Jonatas e o procura por respeito. Ele não quer só neutralizar uma ameaça, ele quer um aliado de verdade. E é o Alexandre quem faz a primeira jogada de mestre. O primeiro movimento que realmente muda o tabuleiro. Ele não oferece só um acordo militar. Não. Ele oferece algo que vai transformar a posição do Jonatas e de todo o seu povo. Que movimento genial! Alexandre oferece o cargo de sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa e ainda por cima o título de amigo do rei, junto com um manto de púrpura e uma coroa de ouro. Pensa bem, ele não está só pedindo ajuda, ele está oferecendo dignidade, unindo o poder político e o poder espiritual na mesma pessoa. E é aqui que a história ganha uma camada mais profunda. Essa nomeação não é só um ato político. Em algumas tradições, isso representa o momento em que um iniciado, alguém que trilhou uma jornada de desenvolvimento, é finalmente reconhecido pelo seu valor. É a validação externa da sua autoridade moral interna, o que na Cabala é chamado de ativação de Tiferet, o centro do equilíbrio, da beleza e da realeza. E o Jonatas, claro, aceita a oferta. O momento em que ele veste o manto sagrado pela primeira vez, durante a festa dos tabernáculos, é de um simbolismo gigantesco. Ele deixa de ser apenas um general para se tornar também o líder espiritual do seu povo. Os dois poderes agora estão unidos. Bom, quando Demétrio fica sabendo dessa aliança, ele entra em pânico total. Ele percebe que perdeu a iniciativa e agora parte por tudo ou nada. Ele tenta, de forma bem desesperada, comprar a lealdade do Jonatas com uma oferta que parece simplesmente impossível de recusar. Ele começa prometendo 170 quilos de prata por ano para as despesas do templo. É uma quantia absurda para a época. E não para por aí. Ele também se oferece para contratar 30.000 soldados judeus para o exército real, com todos os custos pagos diretamente dos cofres do rei. E a lista de promessas só aumenta. Liberdade para todos os prisioneiros, isenção de vários impostos, o controle total da cidadela de Jerusalém, imunidade legal durante as festas religiosas e até dinheiro do rei para reconstruir os muros da cidade. Basicamente, ele estava oferecendo um mundo em troca da lealdade do Jonatas. E isso nos leva, mais uma vez, a um significado simbólico muito forte. Essa oferta gigantesca, em certas tradições éticas, como a maçônica, seria vista como a tentação do metal. É um teste. Um teste para ver se o iniciado é imune a subornos, a conveniências. A soberania dele pode ser comprada ou ela vem de algo mais profundo, da força interior, da justiça. Então, o cenário está montado. De um lado, uma oferta de honra e autoridade. Do outro, uma oferta de riqueza e poder material quase ilimitados. Jonatas e seu povo tinham que fazer uma escolha que ia definir todo o futuro deles. E a decisão deles é unânime. Eles rejeitam a oferta de Demétrio. E por quê? Por causa da memória. Eles se lembravam muito bem de todo o mal, de toda a opressão que Demétrio já tinha causado. As palavras dele podiam ser doces, mas as ações do passado falavam mais alto. Então eles escolheram a aliança com Alexandre, o primeiro que ofereceu paz e respeito. E a história mostrou que essa foi a decisão mais acertada. Na batalha que se seguiu, o exército de Demétrio não aguentou a pressão e fugiu. Ele mesmo acabou morto.
Ou seja, a escolha do Jonatas não foi só baseada em princípios, foi também a escolha estrategicamente correta. Com a vitória garantida, a lealdade do Jonatas não foi esquecida pelo novo rei Alexandre. Muito pelo contrário. Ela foi celebrada publicamente, de um jeito realmente espetacular. Agora, imagina a cena. Tá rolando a festa do casamento real de Alexandre com a Cleópatra. No meio da celebração, Jonatas é chamado. O rei manda que tirem as roupas dele e o vistam com um manto de púrpura, a cor da realeza, e o coloca para sentar bem ao seu lado. Isso é uma declaração pública. Jonatas não era um servo, era um igual. E essa cor, a púrpura, não é por acaso. Ela tem um significado muito profundo. É a fusão do azul, que representa a espiritualidade e o divino, com o vermelho, que simboliza a ação, o mundo material. Vestir a púrpura é como dizer que se alcançou o equilíbrio perfeito entre esses dois mundos. É a prova de que a virtude e a integridade podem sim colocar alguém no mesmo patamar dos mais poderosos. Mas a jornada ainda não terminou. Porque, não adianta ter o título, a roupa, a honra, se essa autoridade não é provada na prática. A soberania recém-conquistada do Jonatas precisava ser testada no calor da batalha. E o desafio vem na forma de uma provocação. Apolônio, um general leal ao herdeiro do falecido Demétrio, zomba do Jonatas. Ele o desafia a descer das montanhas e lutar na planície, em campo aberto, onde a cavalaria do Apolônio, que era muito superior, teria toda a vantagem. E como o Jonatas responde a essa provocação? Com pura genialidade tática. Primeiro ele usa uma isca, toma a cidade de Jope, obrigando Apolônio a ir até a planície. A armadilha funciona. Apolônio cerca as forças do Jonatas e ataca sem parar, o dia inteiro. Mas os homens do Jonatas aguentam firme, resistem bravamente, até que a cavalaria inimiga está exausta. E aí vem o golpe de mestre. Simão, irmão do Jonatas, ataca com tropas descansadas. O inimigo cansado não resiste e foge em pânico. A vitória é completa. Quando a notícia dessa vitória impressionante chega aos ouvidos do rei Alexandre, a admiração dele só aumenta. Jonatas provou que sua autoridade não foi só um presente, mas algo conquistado e merecido no campo de batalha. Como recompensa, ele dá ao Jonatas uma fivela de ouro, um item que era reservado só para os parentes mais próximos do rei. O status dele estava agora consolidado. Então, se a gente for resumir, a história do Jonatas nesse capítulo é a jornada do que podemos chamar de iniciado soberano. Um líder que resiste à tentação do dinheiro, que une a autoridade espiritual com a competência no mundo real e que, através de suas ações, obriga o mundo a reconhecer a realeza que ele já carregava por dentro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. No fim das contas, o que define a verdadeira soberania? É o poder que vem de fora? Os títulos? As coroas que são dadas a alguém? Ou são os princípios internos, aquela integridade que uma pessoa se recusa a negociar, não importa o preço? Uma questão de 2000 anos, mas que continua tão atual hoje quanto era naquela época.